Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais uma pregação aqui no canal Viver é Cristo. Hoje, meus irmãos, dando continuidade, à nossa série, né, Orientações a um Jovem Cristão, as cartas de Paulo dirigidas a Timóteo. Hoje, meus irmãos, vamos continuar com a parte 2 do capítulo 6 de 1 Timóteo e dessa vez, né, meus irmãos, finalizando para a honra e a glória de Deus, né? Mais uma, na verdade, a primeira epístola, né, em si aqui, com relação a Timóteo, né? Ao longo de um ano inteiro, né? No caso, por volta de 6 meses, mais ou menos, a gente veio fazendo essa série, né? Claro que em dias alternados, mas no caso, não sempre, né? A gente também veio fazendo outros temas, mas para a honra e a glória de Deus, né? A gente chega aqui e finalizamos, né? Aqui, no caso, no momento que eu estou gravando hoje, né? Hoje é dia 29, né? Os irmãos estarão vendo essa pregação dia 5, né? Já no próximo ano, né? Então, para honra e glória do Senhor, né? Estaremos aqui finalizando, né, em si, eh, essa série e os irmãos já verão, no caso, no próximo ano em si, né? Claro que não comemorando em si a festa, né? Mas no novo ano civil, né, em si, passando somente o calendário. Os irmãos estarão vendo, né, aqui essa pregação e nós estaremos aqui finalizando a primeira epístola dirigida a Timóteo, que nós já vimos, né? Bem interessante os ensinos em si que Paulo, né, ele tem trazido aqui eh, com relação ali ao contentamento, né, ao modo de viver, ao amor ao dinheiro, que Paulo também tem exortado, né? E vários outros temas, que a gente também veio trazendo aqui, como por exemplo 1 Timóteo 3, que a gente explicou ali aquela parte difícil, 1 Timóteo 4 também, né? Tudo para a honra e a glória do nosso Deus, né, meus irmãos? Mas hoje, né, daremos continuidade aqui com a parte 2 e a parte final, finalizando em 12 vídeos, né, aqui a primeira epístola dirigida, né, ali a Timóteo. Desde já, né, um pedido por gentileza aos irmãos, né, se os irmãos puderem deixar o vosso like, deixar o vosso comentário, certamente tudo isso estará colaborando, né, com a divulgação dessa pregação e logo mais pessoas podem ser alcançadas, né, por meio da mensagem que hoje eu vos trago. Então, eu deixo esse pedido, né, se os irmãos puderem, né, deixar o like, deixar o seu comentário, compartilhar em suas redes sociais, onde quer que os irmãos puderem, para que o vídeo ele possa ser mais propagado, para que a pregação em si chegue a mais pessoas e mais pessoas cheguem ao o pleno entendimento, o pleno conhecimento, baseando-se em 1 Timóteo capítulo 6, meus irmãos. Então, sem mais demoras, vamos dar continuidade, né, aqui ao nosso estudo em 1 Timóteo, capítulo 6, da parte onde nós paramos, né, que foi ali o versículo 11. Então, meus irmãos, dando continuidade, diz assim o versículo 11: Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Então nós vemos aqui por meio desse versículo, né, Paulo ali orientando, né, a Timóteo em si fugir das coisas que ele já veio admoestando, que ele já veio exortando com relação a apego material, com relação a amor ao dinheiro, né? Nós vimos aqui, se eu não me engano, isso, já vimos aqui ó, no versículo 10, ó, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso porque o amor ao dinheiro produz sentimentos ruins, produz meios ilícitos de buscar, meio que naquele desejo em si da pessoa querer obter dinheiro, querer obter ali, né, cada vez mais ali bem material, dinheiro em si. Não que isso seja errado, mas levando claro que pro lado, né, ali que a pessoa exagera, ela acaba, né, meio que buscando de toda e qualquer forma, e claro que também, né, buscando meios ilícitos. Então não é um desejo em si recomendável, né, pela Bíblia, né? No caso, essa busca em si pelo dinheiro, né? Mas que do contrário, né? A gente busque também ter ali o contentamento, que Paulo ele também já falou aqui nesse capítulo, vale ressaltar isso, né? Ele diz aqui no versículo 6, mais grande ganho a piedade, né? Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Então,
vale ressaltar isso, né, o ganho em si que existe, da piedade, ou seja, a boa conduta com o contentamento, né. Claro, meus irmãos, que nós não estamos dizendo, como já foi abordado também na última pregação, né, não estamos aqui dizendo que a gente não deve buscar melhorar de vida, a gente não deve buscar ter uma casa melhor, ter um carro melhor, ter um computador melhor, ter um celular melhor, não estamos dizendo isso, meus irmãos, mas é importante ressaltar que essa busca seja uma busca saudável, sabe? Uma busca de fato que é para honra e a glória de Deus e a gente não leva meio que dando prioridade a essa coisa, a essa questão em si, mas sabendo entregar a Deus e tendo contentamento. O contentamento em si, meus irmãos, aqui ele é expresso da seguinte forma, né? É como se, por exemplo, eu tivesse um celular e aí eu vi que próximo ano vai lançar ali um modelo melhor daquele celular. Aí, opa, eu tô vendo aqui esse celular aqui e tal, talvez eu vá querer, né, ele próximo ano, vou me esforçar um pouquinho para tentar ali adquiri-lo. Mas aí a gente faz o quê? A gente apresenta diante de Deus, pergunta se é da sua vontade, né, e fazemos toda essa questão para que também seja feita a vontade de nosso Deus, né. E aí, meus irmãos, eh, é da seguinte forma o contentamento, né, se eu não consegui pegar, né, se eu não conseguir adquirir esse novo celular, trazendo para esse exemplo, né, se eu não conseguir adquirir esse novo celular no próximo ano, eu já estou feliz, porque esse meu celular atende a todos os requisitos, a todas as necessidades que eu tenho, né, em si, quando preciso de um celular, né. Dando esse exemplo, claro, e isso vale para qualquer situação, né. Se, por exemplo, eu tenho uma TV, se eu não conseguir uma TV melhor no próximo ano, eu já estou feliz com a minha, porque a minha ela atende a todos os requisitos que eu quero, ela é boa, eu consigo utilizá-la. É um exemplo bem simples. O mesmo vale para uma casa, o mesmo vale para, um trabalho, vale para todas as coisas, meus irmãos. É interessante a gente destacar isso para que a gente saiba em si o que seria o contentamento, né, para que a gente também possa praticar e possa aplicar, né, em nossas vidas, né. Vale ressaltar isso, mas prosseguindo aqui com o versículo 11, Paulo dá essa orientação, né, "Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas". Aqui Paulo ele faz um contraste direto com tudo o que vinha tratando anteriormente, né, sobre a cobiça, o amor ao dinheiro e as falsas motivações que isso acaba levando, né. E ao chamar Timóteo de homem de Deus, ele reforça a sua identidade, né, e não só a Timóteo, mas a cada um de nós, ele reforça a nossa identidade e responsabilidade espiritual. Fugir aqui, meus irmãos, não é covardia, mas sabedoria. Timóteo, ele deveria se afastar deliberadamente das armadilhas ligadas à ganância, ambição e falsos ensinos, que já viemos abordando aqui, né, a questão dos falsos mestres, falsos profetas que surgem desde o período dos apóstolos, né, que já era algo muito combatido. E hoje, principalmente, né, hoje que realmente, né, a gente vê, né, aí várias heresias, né, em si, vemos doutrinas de perdição, né, deturpações bíblicas que se nós não buscarmos meditar nas escrituras pedindo a direção do Pai, a gente pode ser enganado, né. Então vale ressaltar isso, né, nós estarmos ligados contra a ganância, contra a ambição, e essa questão com os falsos ensinos, reconhecendo que permanecer próximo dessas coisas, né, temos que reconhecer isso, acabaria colocando a nossa fé e ministério, né, aqueles que pregam a palavra, aqueles que levam, né, adiante a palavra, ou então, né, a sua vida espiritual acaba colocando, né, ali em risco, né. Se nós fizermos isso, podemos ser contaminados, podemos ser, né, ali eh, contaminados por isso, né, é algo que é contagioso, né. Não tem como eu ficar perto disso e não ser contaminado, é praticamente como uma gripe, né, se eu ficar perto daquela pessoa, eu também vou acabar gripando, porque é uma doença contagiosa. Então, se nós, estivermos ligados à ganância, à ambição, a falsos ensinos, tudo isso vai acabar ali nos contaminando. Prosseguindo, Paulo ele continua a dizer, né, e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Nesse versículo, Paulo ele traz ali os princípios, né, alguns frutos do Espírito também, né, ele traz aqui frutos do Espírito, e orienta, né, Timóteo a seguir, claro que não somente isso, né, mas a viver uma vida que realmente expresse honra e glória a Deus, né, que dê honra e glória ao Pai, né, ele dá essa orientação a seguir a justiça, a piedade,
a fé, o amor, a paciência e a mansidão, que tudo, né, são frutos do Espírito e tudo acaba colaborando em si na nossa vida espiritual. Paulo, ele não apenas manda fugir do mal, mas também perseguir ativamente o bem, ó. E segue, ele manda seguir. Se a gente, meus irmãos, acessar aqui, né, se nós formos acessar aqui, 1 Timóteo 6, e vamos ver aqui na NVT o versículo 11, ó, siga, aqui diz siga na NVT. Vamos ver em outra versão para ver como que fica, né, aqui. Vamos ver na NVI. Versículo 11, siga também, aqui também aparece siga. Vamos ver na NAA. NAA, cadê o versículo aqui? Ó, siga também, aqui também está siga. Vamos ver aqui mais outra versão. NTLH. Ó, siga. Então vai ser esse sentido, né? Vivam a vida, ó, aqui na, na NTLH. Ah, perdão, eu acabei até mesmo não olhando as outras versões, né? Acabei confundindo aqui, acabando olhando ali a mesma versão. Mas aqui na NVI, no caso aqui NAA, siga, aqui também, ó, busque, ó, na NVI, né, que eu acabei fazendo uma confusão aqui, mas tá aqui, ó, busque na NVI, na CF tá também, e segue. Então vai ser esse sentido em si, né, esse sentido de buscar, de seguir, né, ali a justiça em si, viver, né, de fato, para Deus, né, ó, no caso aqui na NVT, ó, busque a justiça. Então, vai ter esse sentido, né, em si, de nós perseguirmos em si, não no sentido de fato, né, vivemos a busca de, tipo, perseguir, né, esses frutos do Espírito, né, buscar ativamente ali o bem. Essas virtudes, elas não surgem automaticamente, elas exigem prática e disciplina, as disciplinas espirituais, né, tem que ter um esforço da nossa parte, né, uma negação em si da nossa carne e uma busca de fato para viver esses princípios, né. A justiça, ela aponta para uma conduta correta diante de Deus e dos homens. A piedade mantém o relacionamento com Deus no centro. A fé sustenta a confiança contínua em Deus e o amor governa a maneira como Timóteo se relaciona com os outros. Inclusive, a gente também fez uma série, para aqueles que não assistiram, convido-lhes a assistir a série Sem o Amor Nada Valeria, a importância, né, do amor bíblico. Eu recomendo que todos os irmãos, aqueles que não viram, né, que assistam, certamente será edificante. Inclusive, nós disponibilizamos essa apostila aqui no canal, basta acessar a descrição ou então o perfil do canal, a descrição aqui no perfil do canal que estará aqui, e os irmãos terão acesso, né, aqui a tanto essas apostilas quanto a outros estudos, né, que também foram colocados aqui. Mas prosseguindo com o nosso estudo, nós vimos ali, né, alguns pontos, alguns princípios que vêm sendo abordados, né, em si. No caso, a explicação das virtudes, né, a justiça, uma conduta correta, né, a piedade, manter o relacionamento com Deus no centro, a fé, ela sustenta a confiança contínua em Deus, e o amor, ele governa, né, ali o modo como nós nos relacionamos com os outros, né. E Paulo, ele mostra que a vida cristã não é apenas negação do pecado, não é apenas negarmos o pecado, mas um compromisso com uma novidade de vida, com um caráter transformado, uma nova pessoa, né? Principalmente quando passamos pelo batismo, né? Isso já começa até mesmo antes do batismo, mas principalmente no nosso batismo. Paulo, né, ele encerra ali, no caso com esses últimos aqui, essas últimas virtudes, ele encerra destacando virtudes essenciais para quem lidera e ensina. A paciência, que permite suportar dificuldade e oposição, e a mansidão, que regula o uso da autoridade, evitando dureza, orgulho ou imposição carnal. Essas qualidades mostram maturidade espiritual e refletem o caráter que deve marcar um verdadeiro servo de Deus. Agora, prosseguindo, meus irmãos, para o versículo 12, vamos lá. Paulo, ele dá a seguinte orientação: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então,
Nessa primeira parte, quando Paulo ele orienta, né, a Timóteo a militar a boa milícia da fé, tomar posse da vida eterna, né, para a qual também ele foi chamado, ele usa a linguagem militar, né, para descrever, né, a vida cristã e o ministério de Timóteo, porque praticamente, meus irmãos, a nossa fé, a nossa vida é um campo de batalha, é um campo de guerra. Só que nessa guerra, a vitória já é nossa, né? Nós passamos por guerra, passamos por lutas, uns acabam sendo uns passam por umas lutas maiores, outros passam por lutas menores, alguns são feridos, outros são curados, né? É um campo de guerra constante, né? Mas em meio a tudo isso, meus irmãos, nós temos que perseverar, porque mesmo que estejamos, né, ali em um campo de batalha, Cristo ele já venceu lá na cruz. E por causa disso, a vitória já é garantida. É como se a gente estivesse batalhando em si só para perseverar mesmo, né, porque principalmente a vitória só virá quando Cristo ele retornar, né, e todos os santos serem glorificados, todos aqueles que permanecerem fiéis a ele, né, no caso ao nosso Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo, somente estes, né, terão seus corpos glorificados, podendo participar da primeira ressurreição, que é a melhor ressurreição, né. Então, a nossa vida cristã, ela é um constante campo de batalha, né, nós batalhamos todos os dias, a todos os momentos, 24 horas por dia, né, ali 24 horas por dia, 60 minutos por hora, 60 segundos por minuto. A gente batalha todos os dias, a todo momento. O inimigo, meus irmãos, ele não dá férias, ele não tira férias, nós batalhamos em todos os momentos. Por isso vale ressaltar em si esse combate constante, essa busca, né, e a fé, ela não é passiva, muito menos confortável. Ela vai envolver essa luta, essa disciplina e a perseverança. E ao Paulo chamar, né, de boa milícia, ele acaba mostrando que essa batalha, né, é uma batalha legítima e além de ser justa e necessária. Timóteo deveria resistir ao erro, à pressão externa e às tentações internas, permanecendo fiel à verdade recebida. Paulo ele não fala de conquistar a vida eterna por esforço humano, mas de se apegar firmemente à realidade dessa vida que já foi prometida. O que é que ele fala? Toma posse da vida eterna, né? Tomar posse da vida eterna indica viver à luz dessa esperança, deixando que ela oriente decisões, prioridades e atitudes, né? No caso, a direção do nosso Deus, vivermos, né, ali para o nosso Deus, né? Tomar posse aqui, meus irmãos, é porque praticamente, pela graça, né, nós somos salvos. Podemos destacar isso. Paulo ele fala, né? E nós, no caso, a marca em si de um salvo é a sua obediência, é a sua dedicação, né? Claro que isso não expressa um salvo, mas um salvo, no caso, uma pessoa que verdadeiramente está participando da salvação, ela expressa esses frutos, né? Porque uma fé sem obras é morta. Mas nós que somos cristãos, demonstramos a nossa fé com as nossas obras e dessa forma nós demonstramos as características de uma pessoa que é salva. Não que como se nós tivéssemos algum decreto que nós já estamos salvos, né, desde o princípio, não. Nós também temos que vigiar. Jesus ele disse: "Vigiai e orai", né? Pois o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Vale ressaltar isso, né? Não é como se a gente já estivesse 100% salvo, como se a gente nada pudesse impedir, né, que a gente viesse a ser salvo. Não é dessa forma, meus irmãos. Mas vale ressaltar, né, que nós temos que permanecer vigilantes, temos que permanecer em constante vigilância, né, para não cairmos da fé, para não cairmos da doutrina e perseverarmos, né, ali no caminho, em nome do Senhor Jesus Cristo, né, pois nós também podemos cair da fé e acabar, né, deixando de tomar posse da vida eterna, da qual, né, nós já fomos ali chamados. O chamado de Timóteo não era apenas para o ministério, mas para uma vida moldada pela expectativa do que Deus prometeu. E prosseguindo aqui, para finalizar o versículo 12, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Paulo relembra Timóteo de seu passado fiel. Ele já havia confessado publicamente sua fé e demonstrado compromisso diante da comunidade. Essa lembrança serve como encorajamento e responsabilidade. Quem já testemunhou publicamente deve permanecer coerente até o fim, né? Viver de forma coerente até o fim, viver fiel, né, ali até o fim, né, ali da no caso o fim aqui não só a sua vida, né, mas
até a volta de Jesus, ou então, né, ali, até que Deus ele nos recolha, né? Temos que viver fiéis até o fim da nossa jornada, até o fim da nossa caminhada, né? Nós que, por exemplo, já, no caso, aqueles que se batizaram, né, em nome do Senhor Jesus Cristo, esses já fizeram a confissão de permanecer fiéis até o fim. E nós fazemos esse propósito, esse voto diante de Deus, um voto de fidelidade que nós permaneceremos até o fim, manteremos-nos firmes até o fim, e dessa forma, né, ali, perseveraremos, né, até o fim. Então, vale ressaltar isso, que tomemos posse, né, da nossa vida eterna, tomemos posse e vivamos, né, segundo os princípios bíblicos, segundo os princípios do reino, as leis, né, ali do reino, para que no fim, né, meus irmãos, não por obras, mas por graça, né, pela graça que nós encontramos em Deus, sejamos salvos, né? Mas vale ressaltar, é importante que vivamos em obediência aos mandamentos, que vivamos em obediência ao nosso Deus, para que não caiamos da graça, muito menos, né, ali da fé. Então, prosseguindo agora, meus irmãos, com o versículo 13, Paulo ele diz: Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Paulo, né, dando essa orientação, mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica, ele introduz uma exortação solene, colocando Timóteo sob a consciência da presença de Deus. Ao mencionar Deus como aquele que vivifica todas as coisas, Paulo destaca o seu poder soberano como fonte da vida. Essa referência reforça a seriedade da ordem. Timóteo não responde apenas aos homens, mas ao Deus vivo que sustenta e governa tudo. O chamado ao ministério é exercido diante desse Deus e não apenas no âmbito humano. Além de apresentar, né, diante do Pai, diante de Deus, ele também apresenta diante de Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos, deu testemunho de boa confissão. Ele acaba apontando, né, para o exemplo de Cristo Jesus, que permaneceu fiel, mesmo diante de autoridade política e da ameaça de morte. A boa confissão refere-se à fidelidade de Cristo à verdade, sem recuar ou negociar sua missão, né? Nós vemos que Cristo, ele praticamente renunciou sua própria vida por amor a nós, né? Jesus, o Filho, né, do Deus vivo, né? Jesus homem, ele renunciou, né, ali, a sua vida, ele entregou-se, né, ali, por amor a nós, né, pagando o preço, né, pelos nossos pecados naquela cruz, que pelo qual, né, nós nos apresentamos, né, agora justificados, né, pela fé em Cristo Jesus, somos justificados e dessa forma podemos, né, participar de tão grande, né, salvação. E Cristo, né, naquela confissão, tanto diante de Pôncio Pilatos, tanto diante daquele sofrimento, né, que por ele ter se entregado, né, ele passou na cruz, ele deu um bom testemunho, além de uma boa confissão, mostrando que também seguir a vontade de Deus, obedecê-lo plenamente, viver uma vida que se entregue, né, a Ele, é totalmente possível para o ser humano. Claro que não seremos perfeitos, né? Terá em si também as falhas, os pecados, os problemas, os erros que nós teremos. Isso de fato é algo que permanece no ser humano, porque o ser humano é falho. Mas Jesus ele nos deu o exemplo e hoje nós temos um modelo de homem de como nós devemos viver nesse mundo presente, né? Nesse mundo pelo qual, né, já está chegando ali a plenitude dos gentios. Cristo está às portas e não falta muito, né, para ele voltar. Do contrário, bem pouco mesmo. Só mais um pouquinho e dessa forma, né, o veremos e se assim nos encontrarmos como na verdade, não como podendo, mas recebendo, né, se nos encontrarmos recebendo e de fato participando, né, de tão grande salvação, participando da graça, herdaremos o corpo, né, ali, incorruptível, e também, né, faremos parte de tão grande salvação. E ao lembrar esse episódio, Paulo coloca diante de Timóteo um modelo supremo de perseverança, coragem e obediência. Se Cristo manteve seu testemunho em circunstâncias extremas, Timóteo deveria permanecer firme diante das pressões do ministério. Agora, meus irmãos, com o versículo 14, diz assim: que guardes esse mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, né, quando ele
ordena em si, ele dá essa mensagem, né, de ele guardar essa ordem, essas orientações, esse mandamento sem mácula e irrepreensível, ele chama Timóteo, né, ali a fidelidade contínua, né, onde guardar esse mandamento resume todas as exortações anteriores, que aqueles que acompanharam, né, as pregações, a série que a gente vem fazendo, até mesmo aqui a apostila, né, meus irmãos, que está partindo ali, já está com mais de 100 páginas, né, para honra e a glória do nosso Deus, cheio de conteúdo, né? Os irmãos viram o tanto de exortações que Paulo trouxe, né, aqui. A gente também explicou passagens que são muito deturpadas, né, no sistema religioso. Explicamos, né, pontos aqui difíceis, né? Claro que Deus, né, dando a direção, né, Deus através do seu poder, do seu Espírito Santo, né, nos dando ali a direção para que a gente compreenda de forma plena, né, as passagens, os ensinos em si. A gente pôde compreender em si todo o ensino, todo, a o tema central ali que Paulo ele veio trazendo, né, e desde o capítulo 1, se eu não me engano, meus irmãos, Paulo ele já vem alertando quanto aos falsos profetas, quanto àqueles que estavam, né, ali causando divisões dentro da igreja, que estavam, eh, no caso, também trazendo ali orientações, né, ao modo de viver, né, também as viúvas, nós vimos, se não me engano, no capítulo anterior, né, eu acredito que no capítulo 5 nós vimos com relação, né, ali às viúvas. Nós vimos também no capítulo 4 mais orientações contra falsos mestres, né, ali e outros ensinos. Então tá aqui, ó, capítulo 5 com relação às viúvas. E dentre outros vários temas, né, meus irmãos, a gente viu abordando aqui através das epístolas, né, dirigidas a Timóteo, que claro que não se resume somente em orientações a um jovem cristão, mas também, né, ali a toda a igreja. Então, eh, quando ele fala isso, né, ele destaca, ele resume todas as ações anteriores, que é perseverar na fé, fugir do pecado, manter a doutrina pura e viver com integridade. Ser sem mácula e irrepreensível não significa perfeição absoluta, mas uma vida coerente, sem escândalos, sem acusações legítimas, além, né, de estar marcado pela fidelidade, né? As pessoas elas veem o bom testemunho diante do nosso modo de viver, né? E Paulo, ele enfatiza que o ministério, ele vai exigir constância moral e doutrinária. E ele estabelece, né, ali um princípio, né? Por que que Paulo, meus irmãos, ele fala para Timóteo guardar, né? Claro que essa orientação, né, o Timóteo hoje se encontra, né, no sono da morte, né, no pó da terra, mas trazendo essa orientação, né, para nós hoje, né, para nós, aplicando a nós hoje. Por que que Paulo ele fala até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo? A explicação para isso, meus irmãos, é que se guardarmos e se permanecermos fiéis até Jesus voltar, nós praticamente, meus irmãos, nunca mais pecaremos. Por quê? Porque entraremos em corpo glorificado. Se guardarmos esse mandamento até o fim, nos mantendo em santidade, em pureza, em obediência, né, ao nosso Deus, em obediência também ao que o Senhor Jesus Cristo nos deixou, quando Cristo voltar, meus irmãos, entraremos, né, ali em corpo glorificado e dessa forma nunca mais pecaremos, porque o nosso corpo será um corpo incorruptível, do qual nunca mais poderá ser, no caso, nunca mais entrará, né, o pecado ali em nosso corpo, nós não poderemos mais errar. O pecado nem a morte tem poder sobre nós mais. Então, e na verdade já não tem, né, ainda, né, no caso porque Cristo já venceu o pecado, Cristo também já venceu a morte. Mas no entanto, nós ainda passamos por esse corpo perecível, esse corpo sujeito a dores, esse corpo sujeito a doenças, sujeito a problemas, sujeito, né, de fato a dificuldades, né, além da carne, né, estar batalhando contra o espírito. Nós temos essa luta, né, diária. Só que no dia que Cristo ele voltar, meus irmãos, o corpo ele será glorificado, né? Esse corpo ele praticamente será revestido de glória e o corpo carnal será ali totalmente, né, aniquilado em si. E dessa forma, né, meus irmãos, pelos méritos, né, unicamente pelos méritos, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, poderemos nos apresentar como justos, né? Claro que não porque nós somos justos, né? Nós de fato erramos, mas porque nós fomos justificados através de Jesus. Jesus pagou, né, o débito que nós tínhamos contra Deus. E dessa forma, né, meus irmãos, nós somos justificados, claro que para aqueles que permanecem em Cristo Jesus, aqueles que permanecem fiéis, né, ao nosso Deus. Como diz também, né, ali, Apocalipse, né, se nós viermos aqui, acessarmos
Apocalipse, capítulo 14, capítulo 12, capítulo 22, né? Vou pegar aqui o 22, que já é o fim de todas as coisas. Se a gente acessar aqui, deixa eu ver aqui se essa versão tá aqui, ó. Tá bem interessante aqui. No caso, eu acredito que essa seja ao meio da revista e corrigida. Mas diz assim, Apocalipse 22, versículo 14. Olha o que diz: Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Vamos acessar aqui também Apocalipse 14, versículo 12, que também é interessante destacar. Diz assim: Aqui está a paciência, ou em outras versões, a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Também temos outro exemplo lá em Apocalipse 12, versículo 17, né? E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendência, né? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, vemos aqui a clara questão em si de vivermos em obediência, né? De nos dedicarmos, de fato, de vivermos, né? Para o nosso Deus, né? Obedecendo aos seus mandamentos, permanecendo fiel também ao Senhor Jesus Cristo, né? E perseverando na caminhada, né? Até que Cristo, ele de fato volte. E quando ele voltar, né? Não pelas nossas obras, mas pela justificação, pela fé, pela graça, seremos salvos. E dessa forma, né, entraremos em corpo glorificado para a honra e a glória do nosso Deus, né? Essa é a nossa esperança. E vale ressaltar também que aqueles que tiverem interesse em entender melhor o Apocalipse, recomendo, né, que vejam aqui, basta acessar a descrição, ou então, né, aqui no próprio perfil do canal, acessar a descrição e vir nos links mais abaixo, terá aqui a série Revelando Apocalipse. Recomendo fortemente, né, que aqueles que não viram, que vejam, certamente será, no caso, edificante, será de fato ali algo revelador, né, aos irmãos e certamente entenderão melhor, né, ali os estudos com relação ao Apocalipse. Mas vamos lá. Paulo, né, aqui nesse ponto, ele estabelece, né, o objetivo final da obediência, que é a manifestação futura de Jesus Cristo. Isso mostra que a fidelidade de Timóteo não deveria ser temporária ou condicionada a circunstâncias, mas sustentada pela esperança futura. O ministério cristão é vivido, né, à luz do retorno de Cristo, o que dá sentido, urgência e responsabilidade, né, às ações presentes. Então é a questão de nos mantermos fiéis em todo momento, em constante vigilância, em constante, eh, em constante examinação, né, de nós mesmos, uma busca constante, né, de viver para o nosso Deus, de viver para Cristo, né, arrependermos de nossos pecados e passarmos a viver uma vida justa, né, diante do Pai. E agora, meus irmãos, prosseguindo para o versículo 15, acabei colocando em 15, em 15 não, em 3 versões, né? Para que fique um pouco mais claro aqui de compreender, né? Essa passagem aqui está se referindo, né, ali ao nosso Deus, né? Só para que não haja dúvida também, né, nesse versículo, pode ser que haja dúvida, mas veremos aqui em 3 versões: Almeida Corrigida Fiel, Bíblia King James e NVI. Então, 1 Timóteo 6,15 diz o seguinte, aqui na Almeida Corrigida Fiel: a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. A Bíblia King James diz o seguinte: a qual a seu tempo mostrará quem é o bendito e único poderoso Rei dos reis e Senhor dos senhores. E na NVI, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, né? A gente vê aqui, meus irmãos, uma clara distinção em si, né? No caso, Deus aqui fará se cumprir, ou seja, a volta de Jesus, no seu devido tempo, e na NVI se refere a Deus, né? Aqui, o bendito, né? E único soberano. Já nessa versão, né? Aqui, por exemplo, a King James, né? E na ACF, pelo menos eu vejo assim, que Cristo, né, ali ele mostrará quem é, né, o bendito e único poderoso Rei dos reis e Senhor dos senhores, e vale ressaltar que essa passagem ela está se referindo ao Deus, né, no caso quando fala de o bendito, o único poderoso, né, Rei dos reis e Senhor dos senhores, embora que alguns títulos aqui sejam também, né, dados ao Senhor Jesus, né, se não me engano, Rei dos reis, né, ali, Senhor dos senhores também, mas se a gente for ver o próximo versículo,
a gente vai ver que claramente, né, que esse versículo ele está se referindo, né, aqui ao nosso Deus na parte final, né, apresentando esses títulos, né, aqui nós vemos uma clara referência a Deus, né? Então, quando Paulo ele cita, a qual a seu tempo mostrará, Paulo deixa claro que a manifestação de Cristo não ocorre segundo expectativas humanas, mas no tempo determinado por Deus. E vai ressaltar que nem o próprio filho sabe, né, quando será esse dia, somente o Pai. É interessante, né, meus irmãos, abordar isso, né? Vamos acessar aqui, né, essa passagem, Mateus 24, Mateus capítulo 24. É, deixa eu ver se eu acho aqui essa passagem. É, da questão do nem o dia nem a hora. Aqui. Acredito que seja aqui. Aqui, ó. Essa versão, ó, ela omite, ó. Ela não coloca o filho, ó, mas fica claro aqui que só Deus sabe, ó. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Agora, se a gente for acessar aqui em, em outra versão, né? Vamos pegar aqui Mateus capítulo 24, verso 36, olha o que aparece aqui, né? É interessante destacar isso, verso 36, ó. Deixa eu colocar em outra versão, né? No caso aqui tá na Almeida Corrigida Fiel. Vamos ver aqui em outra versão, como a NVI. Aqui diz, ó. Quanto ao dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Vamos ver aqui na NVI, ou no caso na NVT, aqui também diz, ó. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai sabe, né? Se eu não me engano também tem a NAA, né? Aqui, ó, nem o Filho. Então, meus irmãos, fica claro, né? Essa clara distinção que faz cair por terra, né? Aí, doutrinas como Trindade, né? Que tentam dizer que Jesus, né? Ali é o próprio Deus, né? Vale ressaltar isso só para que não haja também dúvidas, né? Nessa questão, né? Porque se Jesus e Deus, né, ali são a mesma pessoa, né? No caso, claro que eles dizem que são pessoas diferentes, mas dizem que é o mesmo Deus, não faz sentido Jesus também não saber, né, a data em si da sua vinda, né? Então fica claro aqui também mais um ponto, né, que acaba, né, ali fazendo a Trindade, né, ali cair, né, cair por terra em si. E é um ponto, né, que a gente pode ali acabar questionando, que muitos também vão dizer que é mistério, outros vão dizer que só a parte homem de Jesus não sabia, né, mas eu quero saber, no caso todos nós, né, que buscamos verdadeiramente meditar nas escrituras, queremos saber, né, onde é que está escrito isso, né, que só a parte homem de Jesus não sabia, né, onde que também está escrito que Deus, ele, no caso de Jesus, ele tem uma parte homem e uma parte Deus, né, ou seja, meus irmãos, somente ressaltando esse ponto, né, para que também não haja dúvidas. Mas prosseguindo, isso reforça, né, a soberania divina, né, sobre a história. O servo de Deus ele não antecipa nem questiona o tempo, mas vive em fidelidade enquanto aguarda com confiança o agir de Deus. Prosseguindo, né, o bem-aventurado e único poderoso Senhor, aqui Paulo, né, ele exalta o caráter de Deus. Ele é plenamente bem-aventurado, isto é, completo em si mesmo, não dependente de nada. Além disso, é o único verdadeiramente poderoso, em contraste com autoridades humanas limitadas e temporárias. Isso fortalece a fé de Timóteo diante das pressões do mundo e do ministério, além, né, de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Paulo afirma a supremacia absoluta de Deus sobre todo o poder existente. Nenhuma autoridade terrena está acima dele. Essa declaração encoraja o servo de Deus a permanecer firme, lembrando que sua obediência não é aos homens, mas àquele que governa soberanamente sobre todos. E agora, meus irmãos, partindo para o versículo 16, né, que deixa claro que esse versículo 15, né, na parte final que está se referindo a Deus, diz o seguinte: aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum homem viu, nem pode ver, ao qual seja, né, honra e poder sempre eterno. Claro, né, meus irmãos, homens aqui, com exceção também, né, somente com exceção do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui falando de homens, né, vale ressaltar aqui que Paulo
ele não está se referindo, né, ao Senhor Jesus, mas está se referindo a homens como, por exemplo, nós que somos imperfeitos, né, pecamos, erramos em si, né? Vale ressaltar isso, né? Jesus, né, plenamente homem, como Paulo ele diz, né, lá em 1 Timóteo 2,5, né, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quando Paulo fala que a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, é com exceção do Senhor Jesus Cristo, né? Vale ressaltar isso, porque nós sabemos que Jesus ele viu, né? Ele está à direita do Pai, né? Então vale ressaltar esse ponto para que fique claro isso aqui também para que não haja dúvidas, né? Então, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então, Paulo ele atribui uma característica exclusiva, né, ali a Deus, né, que é a imortalidade. O texto afirma que somente Deus possui a imortalidade em si mesmo, isto é, uma existência que não depende de ninguém. Esse atributo pertence unicamente a Deus, pois toda criatura vive por concessão, ou seja, tem um método, né? Nós, por exemplo, como nós, né, teve, né, ali, no caso, o nosso pai, a nossa mãe, a relação em si entre, né, o ser humano, para que nós também viéssemos, né, a nascermos. Houve essa concessão natural, né? E não por natureza própria, né? Da mesma forma, um animalzinho, ou então uma planta, por exemplo, né? Para uma planta nascer, a semente tem que cair na terra e tem que ter toda ali e tal, a irrigação, né? Tem que ter ali o sol, para que a planta ela cresça com saúde. Mas Deus, do contrário, né? Ele existe antes mesmo da própria. É algo totalmente, eu diria, impressionante, né, se a gente pensar nisso, é algo que também meio que até a mente, né, ali do ser humano ela buga, né, ela dá uma travada, né, pensar nesse negócio, nessa questão em si, devido, né, à limitação humana, né, no modo de pensar. Mas Deus, meus irmãos, ele existe antes de tudo, né? Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, né? Nele, né, começa todas as coisas, mas ele também é antes disso, né, e até mesmo depois do fim, né. Deus ele é sempre eterno, ele existe para todo sempre, né, e ele não tem princípios de dias. Ele existe, né, para toda a eternidade, né, sempre e eternamente. E esse atributo ele pertence unicamente a Deus, pois toda criatura vive, né, por concessão, como nós já falamos, né, tem um agir por trás e não por natureza própria. Jesus, enquanto homem, morreu, portanto esse atributo não pode ser aplicado a ele, mas somente a Deus, fonte absoluta da vida, né? Vale ressaltar que também Deus ele não morre, né? Então fica claro também aqui a plena humanidade, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que não um humano em si como nós, um homem sem pecado que viveu em obediência até o fim, e dessa forma, né, de fato, tudo ele foi semelhante a nós. Aí sim, né, sendo ele plenamente homem, nós de fato, né, temos alguém que foi semelhante a nós, passou pelo que nós passamos e é o nosso advogado, né, diante do Pai, o qual nos justifica, né, por meio do que ele sofreu na cruz, passando, né, aquele preço para que hoje, né, possamos nos apresentar, né, Jesus, o nosso sumo sacerdote, né, também, né, além de rei, né. Então, Paulo também falando aqui habita na luz inacessível, Paulo descreve a transcendência divina, que é o que a luz inacessível expressa, né, ali no caso, Paulo ele descreve a transcendência divina, que é o que a luz inacessível expressa a santidade e a glória de Deus em um nível que nenhuma criatura pode alcançar por si mesma, no caso a glória, né, da qual nós como pecadores, né, não podemos contemplar. Isso reforça a separação entre o Criador e a criação. Tal descrição não se ajusta a Jesus, que foi visto, tocado e ouvido, né, pelos homens. Aqui, Paulo fala claramente de Deus, né, em sua glória, em sua essência gloriosa. E nós vamos ver também um ponto bem interessante, meus irmãos, que eu acabei aqui não abordando também. No, Nessa parte aqui, né, a gente falou que isso aqui é somente com exceção, né, do Senhor Jesus, né, a quem nenhum dos homens viu, né, nem pode ver, no caso, o nosso Deus. Mas isso aqui, meus irmãos, também entrega algo bem interessante que também deixa, né, aí, doutrinas, né, uma trindade, como também ali outras doutrinas que tentam dizer que Jesus é o próprio Pai, né, em si. Mas a própria palavra de Deus aqui, como nós vemos, ó, que nenhum homem viu. Jesus ele foi visto, né? Como que pode isso, né? Outro ponto aí, né, que se levanta em si, né, que deixa a trindade aí, né, meio balançando aí, né, é algo que não se mantém firme, né, meus irmãos, fica claro isso, né. E aqueles que têm dúvida também nessa doutrina ou ainda creem, né, nessa doutrina,
que permeia, né, que é muito propagado no sistema religioso, recomendo que vejam, né, que a doutrina, no caso a série, né, refutando o dogma da Trindade, né, também explicará muito bem, né, esse ponto, todos os versículos ali que tentam utilizar para tentar provar, né, isso. Então, essa afirmação, né, a que nenhum dos homens viu, afirma, né, ali, ainda mais que o texto se refere exclusivamente a Deus. Nenhum homem viu ou pode ver a Deus em sua plenitude. Jesus, ao contrário, foi visto por muitos, conviveu com as pessoas e se revelou visivelmente, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Paulo ele encerra com a doxologia. O que é doxologia? A gente também viu, né, no canal em alguns momentos doxologia, mas doxologia do grego doxa, mas logos, né, no caso doxa, significa glória, e logos, palavra, é uma expressão formal de louvor e honra e adoração a Deus, frequentemente usada como uma declaração de glorificação ao final dos livros, salmos ou orações, enaltecendo sua grandeza, poder e majestade, como em glória nas alturas, ou as frases de encerramento nas cartas de Paulo, como por exemplo Romanos 11, versículo 36. Então, doxologia é um louvor, né, uma glória dada, né, a Deus, que nós vemos aqui nas cartas, em nossas orações, né? É isso, né, que é a doxologia em si, né? E ele finaliza com isso, né, atribuindo a Deus a honra e o poder eternos. A glória não é dividida nem compartilhada aqui, mas dirigida, né, ao Deus único, eterno e invisível. Essa exaltação reforça que toda autoridade, majestade e glória pertence a Ele de forma absoluta e perpétua. Prosseguindo agora, meus irmãos, para o versículo 17, temos o seguinte, né? 1 Timóteo 6,17. Manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Então, Paulo, né, ele não condena em si a existência de ricos na igreja, mas corrige o perigo, né, que acompanha a riqueza, que é o que? A altivez. A abundância material pode levar um homem a um senso falso de segurança. Ele meio que acha que por sua própria força, meu dinheiro aqui, eu tenho muito dinheiro, vou poder viver bem, né, vou ter dinheiro para pagar minha saúde, né? E acaba pensando dessa forma, claro que aqueles, né, que têm um apego em si, né, material ao dinheiro, né? E dentre outras várias coisas que também pode ter, né? Não é só o dinheiro, meus irmãos, que podem trazer esse senso falso de segurança, mas qualquer coisa mesmo pode trazer se nós não vigiarmos, né? Então, não só aos ricos, mas a todos nós, termos, né, esse cuidado para não cairmos nesse senso falso de segurança e de superioridade por algo que nós temos, algum bem material ou algo que nós possuímos, né? Por isso, Timóteo ele deveria ordenar, não apenas aconselhar, que os ricos mantivessem humildade, reconhecendo que sua posição não os torna espiritualmente superiores, né? Tem várias e várias formas que as pessoas elas sentem, né, ali segurança, mas claro que Paulo aqui está destacando quanto ao dinheiro, né? E vale ressaltar aqui também, existia de fato na igreja homens que eram ricos, né? Ricos, isso claro que falando nessa questão financeiramente, né? Mas tem essa certa tendência, né? Quando a pessoa ela começa ali a ter muito, né? Ali ela começa a ficar rica, né? O ser humano ele tende, né? De fato a buscar essa segurança, né? Ali no dinheiro, meio que também se sentir superior. Por isso que a gente tem que pedir a Deus fortalecimento, né? Para que não caiamos nisso. Além disso, ele destaca, né? Ali a fragilidade do dinheiro. As riquezas são chamadas de incertas porque podem ser perdidas rapidamente e não oferecem segurança verdadeira. Confiar nelas é construir a vida sobre algo estável, né? Como Jesus ele traz uma comparação, claro que é aquele que não pratica a palavra, mas é praticamente firmar, né, ali um castelo de cartas, né? No caso, uma torre de cartas, né, ali, ou então um castelo de areia, né, ali, bem à beira do mar, né? Tudo isso ali é bem fácil de cair e não vai trazer essa segurança, além de ser algo perdido, né? Bem rápido, né, para perder. A pessoa no outro dia ela pode perder suas riquezas, né? Confiar nelas é construir, né, ali a vida sobre algo estável, como nós abordamos. O apóstolo ele confronta, né, diretamente a tendência humana
de buscar no dinheiro aquilo que só Deus pode fornecer. Mas aí Paulo ele orienta, né, a não buscar nisso, mas no Deus vivo que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Lembramos, meus irmãos, todas as coisas não é tudo, né? É tudo que é da vontade de Deus. Se, por exemplo, nós temos um desejo de adquirir algo, de possuir algo, seja ele espiritualmente, seja ele materialmente, né? A gente tem que ressaltar que tudo é de acordo com a sua vontade, não é de acordo com a nossa, né? Todas as coisas aqui são coisas que são lícitas, coisas corretas, né? Não podemos trazer isso aqui para falar de coisas ruins, coisas que não são da agrada do Pai, muito menos algo que não é da sua vontade. Então, todas as coisas aqui é tudo que pela sua vontade, né? Tudo que pela sua misericórdia, se ele vê que de fato nos fará bem, né? Que também por causa daquilo, né, a gente glorificará ao Pai, né, também renderá glória. Claro que não em um amor, né, circunstancial, né, mas que a gente utilizará aquilo ali para o bem do reino, por exemplo, seja o que nós desejarmos, né. Deus ali em sua infinita misericórdia, ele nos dá, né, o que nós pedimos, como diz Mateus 7, né, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate abre-se-lhe-á, né. Então, vale ressaltar isso. Aqui Paulo, ele redireciona, né, ali a esperança. O foco não deve estar, né, no que se possui, mas em Deus que é vivo e ativo. Ele é a fonte real de provisão. Paulo não apresenta Deus como alguém que apenas tolera, né, ali o desfrute das coisas, mas como aquele que concede, né, os bens com generosidade, né? O problema não é usufruir, mas confiar no que é passageiro, meus irmãos. Vale ressaltar também, falando sobre usufruir, é interessante também que a gente peça a Deus, Pai, né, em nossa vida, né, em meio à nossa vida, ensina-nos a usufruirmos da forma correta, né, ou seja, utilizarmos da forma correta aquilo que Tu tem nos dado. É legítimo, meus irmãos, apresentarmos isso, né, um pedido a Deus para que Ele nos ensine a usufruirmos, a utilizarmos, né, ali daquilo que Ele nos deu para a honra, né, e a glória do Seu nome. Mas agora, partindo para o versículo 18, nós vemos aqui, né, dando continuidade ao que Paulo vem falando sobre os ricos, né? Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Quando Paulo fala, né, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente, Paulo ele orienta, né, os ricos a redefinirem o conceito de riqueza. Em vez de se concentrarem num acúmulo material, devem buscar a abundância em boas obras. O verdadeiro valor não está no que se possui, mas no bem que se pratica. Paulo mostra que a fé se manifesta de forma concreta por meio de ações que beneficiam os outros. O apóstolo também enfatiza a disposição interior. Não se trata apenas de dar, mas de repartir voluntariamente, sem constrangimento ou interesse pessoal. A Bíblia também traz essa orientação, meus irmãos, quanto ao auxílio, né, às ofertas, né. Nós abordamos também, se não me engano, nos últimos dois vídeos, né, ali no caso, últimos dois vídeos não, no caso, nos últimos dois vídeos com relação ao capítulo 5, né, a oferta dentro da igreja, né, quando ofertarmos, né, ali que seja de coração, né. Tem uma passagem também que fala isso, né, de coração e não por obrigação, né. Mas é necessário que também nós ofertemos, né, claro que na medida do possível, né, ali a igreja, para que a igreja se mantenha, né, firme. Então, não se trata apenas de dar, mas de repartir voluntariamente sem um constrangimento ou então interesse pessoal, né, como se a pessoa ela quisesse somente, eu vou aqui ofertar à igreja, vou dar determinado valor, né, vou ajudar aqui a igreja com um determinado valor, e aí eu quero de Deus é isso, isso e aquilo. Não, não é simplesmente assim, não é um desejo egoísta, não deve ser algo de interesse pessoal, mas algo por amor, né. É praticamente, o amor incondicional, né, também nós entregamos, né, nós repartimos sem esperar algo em troca. A generosidade genuína nasce de um coração consciente de que tudo vem de Deus, né. Quando a partilha é feita com boa vontade, ela reflete gratidão e confiança na provisão divina. E Paulo ele também fala, né, e sejam comunicáveis. Paulo conclui destacando a abertura para compartilhar. Ser comunicável envolve prontidão em ajudar, sensibilidade às necessidades alheias e disposição para servir. A riqueza, quando usada dessa forma, deixa de ser instrumento de egoísmo e se torna meio de edificação e testemunho cristão, né? Acaba se tornando meio de edificação e testemunho cristão, pois nós sabemos, o dinheiro é recurso e acaba também auxiliando, né, ali
na propagação do evangelho. Paulo, ele diz aqui, né, também agora, no versículo 19, né, ele diz que entesoure, né, para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Paulo, ele mostra, né, que as boas obras, né, e a generosidade mencionadas anteriormente não são perdas, mas investimentos espirituais. O fundamento não está nas riquezas terrenas, que são passageiras, mas em uma vida alinhada com a vontade de Deus. O futuro aqui não se refere apenas ao amanhã terreno, mas à realidade eterna, né? Além disso, ele fala para que possa alcançar a vida eterna, né, entesourarem para si, né, um bom fundamento, né, se firmarem bem, né, ali, né? A gente pode ver aqui em outras versões, 1 Timóteo 6, versículo 19, vamos ver aqui na NVT, no caso no capítulo 6, versículo 19, na NVT diz um alicerce firme, né, para o futuro, né? Então, terão a firmeza, né? Se firmando em Deus, ó, aí que realmente a pessoa se mantém firme, né? Deus, ele é a nossa fortaleza, né? Socorro bem presente na angústia, né? Deus é quem nos sustenta, né? Vale ressaltar isso, na NAA, vamos ver aqui na NAA, versículo 19, há um sólido fundamento, né? Jesus diz que aquele que ouve as suas palavras e pratica, ele firma, né, a sua casa sobre a rocha, de forma que aquela casa ela não venha a cair, ela se mantém firme porque está firmada na rocha. O que é a rocha? A palavra de Deus, porque pratica a palavra de Deus. A pessoa ela tem um bom fundamento na doutrina e passa, né, ali a viver uma vida alinhada com a vontade de Deus e dessa forma, né, ela se mantém firme, né? Onde nós vemos que o futuro não se refere apenas ao amanhã terreno, mas à realidade eterna. Paulo ele aqui diz para que possa alcançar a vida eterna. O apóstolo não ensina a salvação por obras. A salvação é pela graça, né? No caso, pela fé, né? E também pela graça. Somos salvos, né? No caso, somos salvos, né? Justificados pela fé e salvos pela graça, né? A salvação é um dom gratuito que Deus ele nos dá. É algo gratuito, né? Somos salvos pela graça. E Paulo, nesse versículo, ele não ensina a salvação por obras, mas evidência, né? Lembremos mais uma vez, né? Um cristão, ele não é definido por obras, mas um verdadeiro cristão, ele apresenta obras, né? Então, ele não ensina a salvação por obras, mas evidencia que uma fé verdadeira produz frutos visíveis. As ações refletem onde está o coração. Viver de forma desprendida dos bens materiais demonstra esperança na vida eterna e confiança plena em Deus, que é quem concede essa vida. E agora, no versículo 20, diz o seguinte: Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Paulo, ele encerra a carta apelando diretamente a Timóteo, destacando sua responsabilidade pastoral. O depósito refere-se ao evangelho puro, ou seja, a sã doutrina recebida, que não pertence a Timóteo, mas lhe foi confiada por Deus. Ele deve proteger esse ensino de distorções, preservando a sua integridade. Assim, Timóteo, nós também guardarmos o bom depósito que nos foi confiado, tendo horrores, né, desses clamores, dessas contendas, dessas brigas e intrigas em si, vãos e profanos. O apóstolo alerta contra discursos vazios que não edificam e desviam o foco da fé prática. Essas falas aparentam, né, ali profundidade, mas carecem, né, de valor espiritual e acabam corroendo a piedade e a simplicidade do evangelho. E Paulo também fala aqui, né, as oposições da falsamente chamada ciência. Paulo ele confronta, né, ideias que se apresentam como conhecimento elevado, mas que na verdade contradizem a revelação divina. Esse conhecimento, né, ou seja, essa ciência, né, vale ressaltar aqui que é o que Paulo ele vem abordando, né, a falsa ciência que não procede de Deus, né, não vem de Deus, né, pois se opõe, né, ali à verdade já revelada. Assim, Timóteo ele deve rejeitar qualquer ensino que se afaste, né, do evangelho apostólico, ainda que pareça intelectualmente atraente, né, como nós vemos, né, aí na ciência, né, na falsa ciência em si, ensinos como, por exemplo, evolução, né, essas coisas em si que sabemos que contradizem a Bíblia,
né? Oposições, coisas que não têm total conexão com o evangelho, mas algo que procede da falsa ciência, ou seja, do conhecimento humano, que é loucura, né? Como diz lá em 1 Coríntios 1, o conhecimento humano, né, é loucura diante, né, dos olhos de Deus, né? Vamos ver aqui 1 Coríntios capítulo 1. Deixa eu colocar aqui na Almeida Corrigida Fiel. Ó, é, ó, porque está escrito, ó, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes, ó. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, né? Então Paulo vai falar aqui com a questão, né, esse ponto interessante, né? A loucura em si do evangelho, claro que não porque o evangelho era louco, mas é algo que confronta, né, as pessoas duvidam, né, que aquilo é verdade, claro que aqueles que são incrédulos, né, esses duvidam, mas nós vemos, né, que Deus ele destruirá a sabedoria desse mundo, né? A sabedoria desse mundo, né, é louca, né? É loucura diante de Deus, né? O mundo ali não amou ao Criador, do contrário, amou mais a criatura, né? Adorou mais o que foi criado, dessa forma negou a Deus, né? Então essa ciência não vem de Deus. Todos esses ensinos que contradizem a Deus, nós já citamos exemplos aqui, são coisas que se opõem ao Evangelho. E dentre outras várias coisas, né? Que surgem também dessa falsa ciência, que só leva, né, as pessoas a pensarem, né, ali e negarem, né? E olha que também tem pessoas que se dizem cristãs e acreditam nisso, né? É uma clara evidência também ali de que dessa pessoa ela não tá sabendo, não tá tendo discernimento, não tá tendo sabedoria para ver no que está crendo e dessa forma, né, está sendo ali enganada. Então, muito cuidado, né? Temos que ter muito cuidado com essa falsa ciência, a sabedoria dos homens, né, que não se resume só nisso. Temos várias filosofias humanas. Paulo também traz essa questão na Bíblia para termos cuidado, né, com as filosofias vãs, né, as filosofias humanas, para que não sejamos, né, ali por meio delas, né, ali. No caso, tem uma palavra específica, né, para isso, mas Paulo ele fala, né, ali, para que não sejamos direcionados, né, para que não sejamos tomados, né, ali por filosofias humanas, né, ali, no caso escravizados, né, não que sejamos escravos, né, de filosofias humanas que só levam, né, ali a não crermos, né, em Deus e só leva de fato ao vazio, né, espiritual, pois a verdadeira sabedoria se encontra no evangelho, né, na palavra de Deus e em nosso Deus, né, que é a fonte de toda sabedoria. E para finalizarmos, meus irmãos, com o capítulo 6, versículo 21 diz assim: a qual professando alguns se desviaram da fé, a graça seja contigo. Amém. Paulo conclui com uma advertência clara. Alguns, ao abraçarem essa falsa ciência, acabaram se afastando da fé verdadeira. Isso mostra que o desvio doutrinário não é algo neutro ou então inofensivo. Ele produz consequências espirituais reais. Ao trocar a verdade revelada por ideias humanas, essas pessoas perderam o rumo da fé apostólica. E apesar da advertência severa, Paulo encerra com uma palavra de graça dirigida a Timóteo e se reforça que, diante dos perigos do erro e da apostasia, é a graça de Deus que sustenta o servo fiel. Não é pela força humana, mas pela graça divina que Timóteo poderia permanecer firme no ministério e na verdade. Então, meus irmãos, aqui finalizamos, né, o capítulo 6. Vamos partir para a conclusão, mas espero que os irmãos tenham entendido o que nós vemos aqui abordando, né? Vários pontos. Esse capítulo 6 recomendo fortemente que os irmãos leiam, é, busquem meditar, né? Pedindo orientação a Deus, porque é um capítulo muito rico, cheio de ensinos, né? Nós vimos aqui, desde os 10 primeiros versículos, até agora na parte 2, que nós vamos fazendo aqui do versículo 11, né, até o 21, vemos muitos ensinos preciosos que Paulo ele veio trazendo, né? Claro que pela inspiração, né, do nosso Deus, pela inspiração do Santo Espírito do Pai, ele trouxe aqui esses ensinos preciosos que são importantes que nós pratiquemos e venhamos a viver, né? E agora, partindo para a conclusão, em 1 Timóteo 6, Paulo encerra suas instruções tratando de temas centrais para a vida cristã e para o ministério. Ele começa abordando a conduta do servo para com o seu senhor, mostrando que o bom testemunho no trabalho está diretamente ligado à honra do nome de Deus
e a preservação da doutrina. Em seguida, adverte contra falsos mestres que usam a fé como meio de ganho e se afastam da sã doutrina, revelando orgulho, contendas e corrupção interior nesse contexto. Paulo destaca que a verdadeira piedade está ligada ao contentamento, lembrando que o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males e responsável por desviar alguns da fé. A partir disso, Paulo exorta Timóteo a fugir dessas práticas e a buscar justiça, piedade, fé, amor, perseverança e mansidão, chamando-o a combater o bom combate da fé e a guardar o mandamento com pureza até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também orienta quanto à postura dos ricos, enfatizando que a confiança não deve estar nas riquezas incertas, mas em Deus, e que o uso correto dos bens está em fazer o bem, né, e ser generoso, visando a vida verdadeira. Ao finalizar a epístola, Paulo reforça a responsabilidade de Timóteo em guardar o depósito da fé, evitando discursos vazios e o falso conhecimento, né, ou seja, a falsa ciência que leva, né, ao desvio espiritual. A carta encerra com uma palavra de graça, mostrando que, diante de tantas responsabilidades e perigos, é a palavra de Deus que sustenta o obreiro fiel. Assim, 1 Timóteo termina reafirmando o compromisso com a verdade e a sã doutrina, e uma vida coerente com o Evangelho, né? Então, amém? Aqui concluímos, né, o nosso estudo, finalizamos, né, o capítulo 6 de 1 Timóteo. Espero que os irmãos tenham sido edificados, que os irmãos tenham entendido, que os irmãos tenham sido orientados, né, aqui pela misericórdia de Deus nessa palavra, e que esse estudo possa produzir muitos frutos, né, em nossas vidas, e que venhamos a praticar, né, aqui essa palavra que nos leva, né, a vivermos segundo a sã doutrina. Aqueles que não assistiram, né, assistam os últimos vídeos, né, que nós viemos fazendo aqui. Basta acessar a aba playlists, que os irmãos terão acesso, né, aqui às pregações, né, desde o capítulo 1 de 1 Timóteo até o capítulo 6, inclusive a primeira parte, né, aqui, e essa parte 2 também será colocada no canal, né, para os irmãos assistirem. E se Deus assim permitir, né, meus irmãos, claro que dando uma pausa, né, nessa série, vamos também, acredito que eu vou me voltar a fazer um pouco sobre outros temas, mas quando retornarmos, né, pretendo ali, né, dar uma continuidade na série com a segunda epístola, para finalizarmos por vez aqui essa série. Dessa forma, né, também entregar aqui a apostila que já vim prometendo aos irmãos, né, que entregaria essa apostila, para, se caso os irmãos também quiserem, salvarem, né, e tê-la baixada, né, em seus dispositivos. Então, desde já agradeço a todos que vieram aqui assistir essa breve meditação, essa pregação. Espero que os irmãos tenham sido edificados. Deixo desde já o pedido, né, se os irmãos puderem deixar o like, deixar o comentário, certamente estarão colaborando bastante, né, com a divulgação. Se também compartilharem em suas redes sociais, tudo isso ajudará na divulgação e mais pessoas poderão ser alcançadas por meio da mensagem que hoje vos trago. Então, meus irmãos, que a paz seja convosco, que Deus assim possa nos conceder, né, uma ótima noite de sono, um bom ano também, né, e que também venhamos, né, ali a viver debaixo da sua graça, debaixo da sua misericórdia, buscando cada vez mais melhorar, perseverar e viver, né, para o nosso Senhor Jesus Cristo, né. Aqueles que são novos, convido-lhes a se inscrever no canal, a conhecer o canal, né, a ver os estudos, né, a conhecer também os canais que estão aqui na descrição, na playlist, né. Se caso não conhecem, que conheçam, né, busquem. Convido a todos, né, os novatos a conhecerem a Igreja de Deus, fazerem o discipulado, verem os pontos de fé, né, para que estejamos aptos, né, ali para o batismo, além de termos o conhecimento bíblico, né, ali em relação a tudo que nós venhamos vivendo, né. Então, meus irmãos, agradeço a cada um que veio aqui ver essa breve meditação. E assim me despeço, né, com a paz seja convosco. E até a próxima semana, se assim Deus nos permitir.